Olá, galerinha. Aqui a gente tem a atividade da página 25 do PET. É um exercício que eu achei ele difícil para vocês, para o 9º ano, por isso eu vou fazer ele junto com vocês. E aí vocês vão registrar ou numa folha, igual eu registrei aqui, ou no caderno, aí você coloca a referência PET 1, atividade 1, página 25. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. Então, aqui a gente tem 14 de maio, a gente tem essa distância entre a Terra e Marte, aqui maio, essa distância, julho, outubro, essa distância e assim por diante. Lembrando que a unidade é a unidade astronômica. E aí, o que acontece? Continuando na leitura, a gente vai perceber que a gente vai precisar da menor distância e da maior distância. Ó. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? E aí a gente precisa saber que uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros, que é 150 vezes 1 milhão, ele é 10 à sexta. E aí, para eu colocar isso em notação científica, eu ando duas casas com a vírgula aqui, ó. Então, vai ficar em notação científica, em quilômetro, corresponde a isso daqui. Então, essa é uma informação muito importante. E aqui na tabela, eu comparo aqui esses números decimais, ó. Aqui eu coloco um 0 para comparar. E aí eu vejo que a menor distância vai ser em julho e a maior distância vai ser em fevereiro, certo? Aí ainda não uso esses dados aqui, tá bom? E aí agora a gente vai ver aqui que, primeira parte desse exercício, a gente tem que calcular os 30% da velocidade da luz, que é a velocidade da nave, que foi falado na videoaula do dia 10 de junho. Na segunda parte do exercício, a gente vai ter que transformar essa distância, essas duas distâncias aqui, de unidade astronômica para quilômetro. E na terceira parte do exercício, calcular o tempo de viagem. Então, vamos lá, ó. Aqui. A primeira parte, você coloca assim no seu caderno, ó, semana 3, página 25. A primeira parte, então, da atividade 1, a primeira parte vai ser calcular 30% da velocidade da luz. 30% é 30 sobre 100 vezes 300 mil quilômetros por segundo. E aí, como eu tenho uma multiplicação de fração, eu posso simplificar um de cima com qualquer um que estiver embaixo. Então, eu cortei esse 0 com esse e esse 0 com esse. 3 vezes 3 dá 9. E aqui eu copio os 4 zeros. Então, dá 90 mil quilômetros por segundo. Que em notação científica fica 9 vezes 10 à quarta quilômetros por segundo. É a velocidade da nave espacial. Então, a primeira parte da tarefa é essa daqui. Agora, a segunda parte da tarefa é a gente transformar a distância que está em unidade astronômica entre a Terra e Marte para quilômetros. Então, aqui, a maior distância que a gente observou foi essa daqui, que é 67 centésimos da unidade astronômica. Em quilômetros, basta pegar essa aqui, que está em unidade astronômica, e substituir isso, ó, por 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. E aí eu vou fazer uma multiplicação. Então, aqui, ó, 0,67 vezes 1,5, eu multiplico como se não houvesse vírgula. E aí, lá no final, eu conto as casas decimais. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1 inteiro e 5 milésimos. Então, aqui, 1 inteiro e 5 milésimos. E aí, eu copiei essa potência de 10 aqui, ó. E aqui, belezinha, porque já tá em notação científica, né? Então, ok. Então, aqui, essa daqui é a primeira distância que eu calculei, que é a maior, ó. Primeira distância que é a maior. E a menor distância registrada entre a Terra e Marte é essa daqui de 38 centésimos da unidade astronômica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar unidade astronômica pelo valor dela em quilômetros. Então, vai ficar 38 centésimos vezes 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação de números decimais.
Quando eu multiplicar, eu multiplico normalmente, como se não houvesse casas decimais, e no final eu coloco a vírgula. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, esse zero perde o valor. Então, dá 0,57, e aí eu copio, não posso esquecer, na matemática nada se perde, tudo se transforma, e quando não transforma, eu copio. Então, aqui eu vou copiar esse 10/8 quilômetros. Só que desse jeito aqui não está em notação científica, então eu vou ter que transformar. E para transformar isso aqui em notação científica, eu colocar a vírgula aqui. Quando eu colocar a vírgula aqui, é porque eu andei uma casa para o número ficar maior, então aqui vai diminuir uma unidade. Então, essa daqui é a menor distância. Então, eu tenho a maior distância e a menor distância. Tá, então, primeira parte do exercício, calcular a velocidade da nave espacial. Segunda parte do exercício, transformar as distâncias menor e maior para quilômetros. E agora, a terceira parte do exercício. A terceira parte do exercício é calcular o tempo de viagem. E aí, a gente vai ter que ir lá na física. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, representado por essa fórmula. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Gente, essa fórmula é muito importante. Tempo para a maior distância. Então, eu vou calcular só isso daqui, ó. Vou pegar só essa agora e vou calcular. Então, vamos lá. Tempo para a maior distância. Ó. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que a velocidade é 9 vezes 10⁴ quilômetros por segundo. Eu tenho que a distância, que é a maior, que eu vou fazer primeiro, é essa daqui. E quero calcular o tempo. Eu vou substituir na fórmula. No lugar do V, eu ponho isso. No lugar do D, que é a distância, eu ponho isso. E no lugar do T, que eu não sei a medida, eu coloco o T. E aí, gente, o que acontece? Para eu resolver isso daqui, esse T tá dividindo. Eu passo ele para cá, multiplicando. E aí vai ficar 9 vezes 10⁴ vezes T. E aí, para o T ficar sozinho, eu vou tirar esse 9 vezes 10⁴ que estava multiplicando o T e vou passar ele dividindo. Então, ele vai passar para o lado de baixo. Certo? Beleza. E aí, agora eu vou fazer as continhas. Quais continhas, professora? Eu vou fazer 1.005. Opa, professora, mas por que aqui tá 1.005 e aqui tá 1,005? Eu quis tirar as casas decimais para ficar mais fácil. E aí, quando eu andei 3 casas aqui aumentando o número, eu tenho que diminuir aqui o expoente, então ficou 5, ó, 3. 8 menos 5, 3. E aí, eu vou fazer essa divisão, ó, 1.005 dividido por 9, que dá esse valor aqui. E aí, tá. Então, deu esse valor, que é uma dízima periódica, aqui sempre vai ser 4. E aí, aqui eu fiz a divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, que dá 1. Então, aqui, ó, 111,64 vezes 10. Quando eu multiplico esses vezes 10 aqui com o expoente 1, não vai virar 1.116,4 segundos? Aí, eu vou transformar essa medida de segundos para minuto. Para isso, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou dividir por 60 e ver quantos minutos tem. Quando eu dividir por 60, esse 1.116, eu vou desprezar esse 0,4 aqui, porque é uma coisa muito pequena. E aí, vai dar 18 minutos e 36 segundos. Esse daqui é o tempo para maior distância. E, de forma semelhante, eu calculo o tempo para a menor distância. Quais são os dados que eu tenho? Velocidade, distância, que é menor, e quero calcular o tempo. Tenho a fórmula. Qual é a fórmula de cálculo da velocidade? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. E aí, eu substituo os meus dados aqui no lugar da velocidade, no lugar da distância, e o tempo eu deixo o T mesmo. Aí, esse T vem para cá e esse daqui vem para cá, para baixo, dividindo, ó. Então, eu vou ter 5,7 vezes 10⁷ dividido por 9 vezes 10⁴. Aí, eu vou fazer esse 5,7 virar 57. Eu andei com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula, eu tenho que mexer aqui. E aí, aqui, como eu já andei uma casa aumentando o número, eu vou diminuir um expoente aqui, ó. 10⁶. E aí, eu faço 57 dividido por 9, que dá 6,3333. E agora, eu faço a divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. E aí, vai ficar 6,3333 vezes 10⁻². 10⁻² não é 100? Então, eu vou andar 2 casas com a vírgula, vai virar 633,3333 segundos. E aí, eu vou desprezar isso daqui, porque é uma medida muito pequena. E aí, eu vou transformar agora essa medida em segundos para minutos.
633 dividido por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui em 633 segundos, eu tenho 10 minutos e 33 segundos.